Fala, turma! Sejam bem-vindos, apertem os cintos que a viagem vai começar. O nosso terceiro episódio, eu te garanto que o episódio de hoje tá uma delícia. Tá uma delícia. Eu conheci esse cara aqui numa situação que a gente vai entrar um pouco mais pra frente, porque foi no meio da balada praticamente. Eu acho que foi, tá certo? Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá certo? Dá o like aqui, deixa teu joinha nesse vídeo, que eu te garanto que você vai gostar. Espera até o final, então, para saber. Se não gostar, então, enfim, mas eu quero saber o seu feedback. Escreve um comentário, indica um convidado aqui para poder chamar que você gostaria de ouvir. Quem se inscreveu? Muito obrigado. Ah, mas eu vi que você não se inscreveu. E aí? Hã? É inscrito em muitos canais? Como assim? Não, mas fazer o seguinte, você se inscreve no canal, pode ser que hoje não faça sentido, mas amanhã, daqui a pouquinho no futuro, você está inscrito no nosso canal, vai fazer toda a diferença na sua vida, tá certo? Eu conheci esse cara, como eu falei, na balada, uma amiga nossa nos apresentou, né? Um beijo, Ingrid. Olha, quando você tiver esse menino aí, viu? Traga pra cá, a gente vai cuidar. Esse cara aqui também vai cuidar junto com a gente, tá certo? É nosso, é nosso. Foi Brenda Ingrid que nos apresentou. Foi na balada mesmo ou eu tô enganado? Foi numa... Era uma espécie de festa, né? Mais íntima e tal. E a gente se conheceu e... Cara, você tem uma luz incrível. Inclusive, tô muito feliz de você ter me convidado, ter me considerado, porque esse seu projeto pessoal pra mim é muito inspirador. Venho acompanhando na sua trajetória faz tempo. E pra quem não me conhece, meu nome é Isaac Canidé. Sou chefe de cozinha, trabalho com isso, mas também tenho uma presença digital muito bacana e tá participando desse momento da sua vida é excepcional. Então, muito obrigado e assim, vamos ver até onde isso vai levar a gente. Cara, né? você falou uma coisa que realmente foi o que bateu. Quando eu conheci esse cara, veio essa sensação de... Esse cara tem um negócio diferente, tem uma energia boa. É tanto que da primeira vez, que normalmente eu sou meio fechado... O cara já conseguiu contar da vida dele, eu consegui contar da minha vida, e vamos marcar uma próxima, e vamos fazer um grupo. Eu adorei isso. Exatamente, eu tô aqui com o Isaac Canindé, o cara que tem uma presença digital enorme, que atualmente bateu aí 100 mil seguidores. Seguidores, perdão. Seguidores, Exatamente. Eu acho que a partir do momento que você assistir esse episódio, vai estar um pouco mais até. Exato. Qual é a sensação de ter, assim, nas suas costas... 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Olha, Dan, primeiramente é um motivo de orgulho para mim, principalmente voltando pro fato de que fui muito desacreditado. Mas não levo isso tanto em consideração na história, porque a gente é algo que eu até, como primeira lição aqui, como primeiro ensinamento que a gente possa estar transmitindo para ajudar o público de casa e tá agregando na vida deles, é que ninguém nunca vai ser 100%, todo mundo, a seu favor. Você sempre vai encontrar percalços e pessoas que não batem com você, e isso é natural. Entenda que é natural. Normal, sim, e sim. você já deve ter passado por isso também. Segundo ponto, é uma questão muito gratificante por você saber, ao mesmo tempo que você entende que não agrada a todos, mas que seu trabalho é de relevância. É um número, é um fato. E é 100% orgânico. Então, ele tá ali, ele tá presente. Então, é real, saca? E aí, eu fui ao longo do tempo adquirindo estratégias, que eu acho que é até um ponto que você quer abordar Com daqui certeza. a pouco. Todo mundo aí tá querendo saber. Pra conseguir chegar. Mas, assim, não é nada demais. Eu me considero um pouco fora da curva, porque não é todo mundo que consegue, mas assim, pra mim também não é o fim do mundo. Uhum. É algo comum. Eu até comentei com alguns amigos próximos que eu achei que eu estaria mais feliz. Mas numa semana antes, que eu tava com 88, 89, 90, pro 100, não muda nada. Porque se você para, você também não consegue mais fluir. E quando eu digo isso, eu digo do conjunto inteiro. Então tá tudo muito englobado. Cara, vamos pegar numa ordem cronológica, porque eu lhe conheço do tempo que ninguém lhe conhecia nas redes sociais. Exato. Tá certo? Então eu quero trazer essa mesma experiência que eu vivi com você durante esses anos pro pessoal que tá assistindo a gente. Pronto. Então, como eu falei, quando eu lhe conheci, você não era ninguém nas redes sociais. Exato. E aí, salvo engano, tá certo?
começou a pandemia. Exato. E foi aí que você resolveu fazer o que você gosta e colocar nas redes sociais, sem pretensão nenhuma, ou estou enganado? Não, você tem alguma... exatamente assim. Eu trabalhava no comércio, né? No mesmo ramo da minha família, que é artigo religioso. Que não tem nada a ver com cozinha, é tete a tete. Na verdade, depois eu descobri que tinha bastante, porque tudo dentro de uma cozinha é venda. Sim, não, tudo é venda. E eu já gostava bastante de cozinhar para mim mesmo. Sempre fui o filho caçula, mais independente, né? Com mais acesso à informação, até pelo tempo. E aí eu passei por uma separação, certo? E foi onde eu me apeguei mais a essa parte de cozinha. Tive mais tempo para estar descobrindo coisas pessoais, que às vezes uma composição momentânea da sua história você não consegue, porque você está muito focado em outras coisas. Sim. Foi onde eu aproveitei ali no finalzinho de 2019 para estar indo em alguns eventos, para deixando aflorar isso mais em mim. Comprava algumas carnes, alguns arrozes, e fazia receitas, inovava, né? Ficava brincando, gostava muito de assistir programas de culinária como MasterChef. Jaqueline é viciada, ela é o programa de niná dela. Alguns programas da Globo, Ana Maria e tudo. Assim, eu gostava desse entusiasmo das pessoas cozinhando, sabe? E aí passou-se o tempo, quando foi em março. Em março eu me vi trancado dentro de casa, aqueles primeiros 15 dias, entre 16 e o final de março. 16 de março e o final do mês. E aí eu, tô em casa, tô sem fazer nada. E aí eu postei um vídeo. Depois eu postei outro. Aí de repente, não sei nem se você vai lembrar, mas você me mandou uma mensagem muito específica dizendo: por que você não faz um desafio de um vídeo por dia durante esses 15 dias de... Eu não sei o termo que eles estavam tratando. Não era lockdown ainda, mas era tipo pandemia. Não, quarentena. É quarentena, Começou né? como uma quarentena, né? E aí muita gente... é 40 dias? Ou é mais tempo? É menos tempo? Enfim. Ainda ninguém sabia, tinha a dimensão do que iria ser, Ave não. Maria. E aí você me incentivou quando você falou aquilo. Eu, tô em casa, tô sem fazer nada, vou pra cima. E aí eu continuei. Eu já recebia muita mensagem de: eita, isso é bacana, isso é não sei o que. Show. E aí foi quando eu engrenei de fato, depois dessas receitas, que eu fazia como? Na época não existia o Reels, nem nada disso. Então eu postava no History, guiando a receita, falando, sem me aparecer, somente os processos. E depois eu salvava tudo em um destaque. No destaque, exato. E aí eu passei o ano de 2020 todinho fazendo isso. Eu cheguei ao final com 96 receitas. Das mais variadas, simples, sanduíches, bolos e etc. Quando chegou no final, eu já tinha acabado com quase todas as minhas reservas financeiras, que é até muito importante, né? Você entende disso. E eu falei: não, parado eu não vou ficar. Deixa eu ir para um restaurante, vai que eu domino a parada, né? E quando eu falo dominar, não é sobre virar chefe ou algo assim. É sobre suportar. Sim. Entenda que para quem tá do lado em casa, tá nos assistindo, todo mundo pode cozinhar, mas nem todo mundo vai aguentar trabalhar no restaurante. É totalmente diferente. Porque tem pessoas que identificam como hobby, lazer, prazer, e lá dentro é o oposto. É cobrança, perfeccionismo. Trabalho, exatamente. Aguentei, fiquei. Trabalhei 5 meses num local, fui chamado para trabalhar em outro local, e lá eu me aperfeiçoei, é onde eu tô até hoje. Paralelo a isso, eu descobri a ferramenta do Reels, um alcance absurdo, e em pouco tempo eu consegui viralizar alguns vídeos, e aquilo ali me inspirou de uma maneira que eu continuei mais ainda. Meu primeiro vídeo viral, acho que ele teve 114 mil visualizações. 114, sem edição específica, sem áudio muito elaborado, gravado tudo com o celular. Era um iPhone 7 Plus, eu lembro na época, e acho até importante falar, porque quem tá em casa não espere um momento certo? Faz com o que tu tem. Feito é melhor que perfeito, pelo menos na minha opinião. Sim. Óbvio que feito nas máximas condições possíveis. E aí fui. Passou o seu ano de 2020, e quando foi em 2021, aí realmente eu comecei a engrenar de fato como trabalho e como profissional e como autoridade. Você nota que eu tive um tempo semente aí para estar disseminando essa ideia na mente das pessoas. Até porque você não consegue. Hoje eu vou ser fulano e pronto. Não é assim. Você vai construindo isso. E aí entre 2021,
Exato, não, entre 2021 e agora, comecei em 2023, eu comecei, foquei 100% e consegui colher os frutos. Qual a principal diferença entre o primeiro vídeo que você fez, que jogou nos destaques depois, Certo. e o vídeo que, enfim, viralizou e teve essa quantidade toda de visualizações? Certo. Dan, eu acho que mentalidade. Então, Isso. não foi equipamento, não foi a edição, o corte. Não. Mentalidade. A partir do momento em que você começa a galgar que algo é possível e que sua mente acredita, você consegue fluir muito mais rápido pelo caminho. E assim, sem levar para lado espiritual ou algo assim, mas tipo, é o foco. Tem uma frase muito bacana que diz que você só consegue fazer algo se você estiver 100% focado. E é a mais pura verdade. Se você distrai, divide sua atenção, você vai fazer tudo aquilo com a parcela de atenção que o seu cérebro determinar. Mas se você tiver aquilo sempre no seu subconsciente, marcado, determinado, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai colher. Isso é fato. Você falou uma coisa que eu não interrompi para poder continuar tranquilo. o flow, mas eu guardei aqui a dúvida. Você disse assim, eu vou pro ramo da cozinha. Então você não tinha nenhuma experiência técnica de tipo, uma sala de aula, um professor, um instrutor, um mentor, foi tudo, tipo assim, mentor, minha mãe, foi isso? Não. Você em casa, um livro? Isso. Não, aí, vamos lá. Com os programas, a ascensão dos programas de TV, eu comecei a me encantar por aquilo. Eu sou uma pessoa que, como é que eu posso transmitir isso? Eu não tenho aspirações para estar vivendo de uma alimentação de uma classe mais exacerbada. Por exemplo, produtos de altíssimo preço. Até porque a gente tem uma realidade bem diferente aqui no Brasil. Porém, aquilo me encanta de uma maneira muito surreal. Eu adoro aprender sobre coisas novas, produtos novos. E eu ficava comparando que aqui não existia e lá no Sul existia. E em outras partes do Brasil. Então, assim, isso me causava uma instiga muito forte. Então eu já fui direto para essa parte da cozinha francesa, italiana, massas. Nossa, eu adoro massas. Lá pela Itália você consegue existir até mais de 600 tipos de massa. Aqui no Brasil a gente conhece espaguete, parafuso, penne e um fettuccine e olhe lá. Então é muito pequeno. Essa globalidade fez com que eu me interessasse muito. Então a partir do programa eu ia decorando nomes, como uma pessoa que começa a estudar um assunto, decorando, depois eu ia, pesquisava e entendia como era a construção daquilo e por aí ia, como um molho base, ou como fazer uma boa maionese, ou como grelhar uma carne, e por aí vai. Aí por isso que eu lhe disse, eu vou tentar, porque eu não sabia se aquele conhecimento até o momento serviria para me manter empregado. E aí foi muito bacana porque quando eu entrei eu tive uma desenvoltura muito boa e logo fui fixado. Eu me lembro até hoje, era uma terça-feira, na verdade eu falei com a proprietária na segunda, e aí ela disse, pode vir na terça. E eu fui, e aí já fiquei. E tudo novo para mim, porque trabalho noturno, volto mais tarde para casa, e era meu primeiro emprego CLT, pra você ter uma ideia. Porque toda a minha experiência era numa empresa familiar. Então, você sabe que tem certos benefícios ou não compromissos, como carteira de trabalho, etc. Até por questões fiscais e etc. Então, foi minha primeira experiência de tudo. Tanto no emprego, como na área gastronômica. Cara, do que você falou até agora, eu trouxe algumas palavras que resumem o que a gente conversou. Uma delas, mentalidade. Sim. Certo? Outra, fazer o que eu gosto. Exato. Aí é a chave. Fazer o que eu gosto. E a outra, que eu acredito que faz toda a diferença pra tudo. Até mesmo pra você querer ter 100 mil seguidores. Estudar, cara. Exato. Sim. Então, quem olha pro teu perfil diz, oxente, ele tem 100 mil seguidores só falando de comida. E aí você não vê o que tá por trás ali por fora. Tudo que penou... Exato. Penou não, vamos lá, estudar. Eu não gosto faz parte do processo. Faz parte, mas, putz, eu tava olhando, eu vi uma entrevista muito bacana, existem mais de 200 formas de orgulho, Dan. E a vitimização é uma delas. Então eu tomo sempre muito cuidado ao falar sobre os percalços, porque quem tá do outro lado,
pode usar até isso como uma ferramenta negativa contra você. Hoje Então, em dia, o nosso meio, ele tá muito sensível, né? Então, você precisa ter esse cuidado. Pelo que você fala, vitimização é um orgulho? Uma das espécies Uma de das orgulho. espécies de orgulho. São muitas características que definem orgulho. Porque você quer sempre trazer para si. O alvo. O coitado. Nem sempre é assim. Às vezes a vida tem certas condições. Isso a gente não pode negar. Condições familiares, sociais, culturais, o meio. Mas assim, eu acredito que por mais difícil que seja, é você que constrói a sua realidade. E eu lhe digo isso porque com muito ou com pouco, e você que é um cara que entende muito de finanças, sabe que você consegue sim atrasar o seu estilo de vida, adiantá-lo, conseguir mais renda. Mas o problema é que a nossa sociedade está muito acostumada com o básico, com o comodismo. Então ela faz ali a sua funçãozinha, não se planeja, não faz estratégias para avançar. Depois de 5, 6, 7 anos, minha vida não mudou em nada. Você também não colaborou, né, filho? Então, eu sou muito disso. Eu vi uma pesquisa que existem 3 tipos de perfis de trabalhador, do funcionário. Certo. Que é aquele que é preguiçoso. Às vezes arruma uma desculpa para não ir, tô doente, meu familiar morreu, aquele que vai para o trabalho, mas às vezes não faz nada. Existe aquele perfil que é chamado de perfil guerreiro. É aquele que sabe da dificuldade, quer acordar cedo, mas ele vai. E ele faz o serviço dele. Certo. Ele volta para casa, mas é só para o básico, para pagar as contas e tudo. Existe aquele que é até chamado de imbecil. Mas é por aquele... imbecil sonhador é o nome. É aquele que dá tudo que tem, e ele é feliz dando tudo que tem, ele ajuda o outro, ele é feliz pelo concorrente até, sim. Mas é esse imbecil sonhador, que vive tipo, num lugar diferente. Às vezes eu tenho essa imagem de você. Se você passar 10 minutos conversando com o Isaac, se você tem algum pensamento tipo, cara, será que vai dar certo? Alguma dúvida, algum medo? Ele acaba. É um dos maiores incentivadores. Eu tenho 2. Eu mando até um abraço para Rafael. O segundo aqui é Isaac. É o maior incentivador que eu já vi, cara. Até tem uns assuntos para falar contigo, porque quando foi para vir começar o podcast, cara, eu tive que falar que eu tive uma semana que penou. Cara, não vai dar certo. Eu imagino. E assim, e agora? Você fica muito linkado com a expectativa do outro, porque deixa eu te falar, por mais que você fizesse o podcast e ninguém visualizasse, você nem sequer chegasse a postar, eu garanto que cada pessoa que passar por aqui, ela vai deixar um ensinamento. E você vai estar ali com a missão feita. Eu concluí, vamos supor, 10 episódios, 10 pessoas diferentes, pessoas que eu considero, que tem ali algo para me ensinar, que tem algo para ensinar, e você não posta. Guarda para você. Se você pensar bem, sua missão foi concluída. Porém, a pressão externa vai fazer você pensar, nossa, eu não postei, ninguém viu, então meu trabalho não valeu de nada. A gente tem... Por causa da sociedade, a gente tem mania de depreciar o nosso próprio trabalho. Então, não é sobre ter o resultado que eu queria ou que eu gostaria, mas é de fazer. O prazer tem que vir do fazer. Por exemplo, eu vejo cara, vocês estão sentindo isso que... Vocês estão percebendo? Adicione isso na sua vida. Aquilo que você tem medo ou vergonha de fazer. Eu acabei de fazer isso agora. Mas eu me inspiro muito em você nisso, porque você é um cara que gosta de treinar e cuidar do corpo, exercício físico e tal. E assim, eu sempre vejo, você vai pra academia com seu bendito bumerangue, todo dia ao final da tarde. Cheguei, preto e branco. Olha, eu sou muito detalhista. Preto e branco, cheguei. Nunca falha. Ele pode... Quem tá do lado de dentro jamais vai saber a medida de um bíceps, de um tríceps, de um quadril, de um abdômen. Mas ele tá lá todo dia. Faça chuva ou faça sol. E vez ou outra, que ele tava numa sequência de caminhadas. Eu vejo tudo. Então assim, por mais... Aquilo ali é algo seu. Você posta, mas você não faz campanha sobre. Você não... Olha, cresci meu braço, não sei o quê. É algo seu. Aí eu lhe pergunto, lhe causa prazer? Muito. Você consegue concluir a missão? Consegue. Sim. Então você percebe que por que você não sente a necessidade de criar algo sobre a musculação ou sobre o treino na sua vida,
tanto faz se as pessoas sabem se você tem resultado positivo ou não. Então, essa é a prova de que o trabalho ele não deve gerar expectativa. Ele deve gerar retorno para si. Entende? Então, assim, quando você fala do imbecil sonhador, muita gente pode achar, tá dando sangue por fulano, por cicrano. Não, você tá dando sangue por você. Essa pessoa, ela é a mais próxima de mudar de vida. Quando eu digo mudar de vida, é trazer um conforto melhor, expandir sua carreira, trocar de emprego, alavancar, criar um network mais forte. Por quê? Quando eu faço isso, eu tenho uma mentalidade positiva, de crescimento, eu absorvo as coisas da maneira correta. Eu não posso pensar, eu trabalho mais do que eu deveria. Eu estou adicionando horas extras à minha carreira. Muda tudo, a percepção muda tudo. A mentalidade aí. Exato. Você enxerga E as assim, coisas. aí você também tem que avaliar vários pontos. Se você está satisfeito, se você gosta, se você não acha que está perdendo tempo, se você está se sacrificando. Por exemplo, você mora em outra cidade, vamos supor, em Crato Barbalha, e está indo trabalhar em um outro ponto perto de outra cidade. Por exemplo, você mora no Crato, vai trabalhar na Lagoa Seca. Tem que ter muita força de vontade. Sim. E se você não tiver se desgastando demais ou tendo um estresse à toa, vai. Mas aí, se você avalia, não tá dando, tô deixando ali de fazer isso. Então, pondera. Mas se a condição tá favorável, cara, faz teu máximo, sempre. Porque uma hora ou outra colhe resultado. Sim. E sempre vai expandindo. Sempre vai expandindo. Por exemplo, na minha área, na sua deve ser diferente. Mas cozinha é 2, 3, 4 anos. Ali na beira do fogão. O resto da sua carreira todinha é gestão. Saber lidar com pessoas, cronogramas, organogramas, planilhas, computador, ficha técnica, CMV, tudo isso. Então, olha essas outras coisas. Não tem nada a ver com fogão. Um verdadeiro chefe, eu digo assim porque a nossa profissão é muito estigmatizada, ele nem pisa na cozinha. Ele fica na sala dele, no escritório, durante o horário de serviço, planejando compras, eventos, produções, estatísticas, puxando balanço. Aí, óbvio que isso depende muito do ambiente também e tal. Mas, assim, é raro um chefe de cozinha estar ali no fogão. Bom, você vê os grandes chefes, Jacan, Fogaça, Paola, eles passam no restaurante às vezes para avaliar ali, ou selecionam um dia para ver os processos, mas não estão ali 100%. Porque a tendência é você sair e deixar pessoas no local. Cara, assim, não é bem exatamente do mesmo jeito, mas eu falo que finanças não é sobre cálculo, matemática, ali o dinheiro, gastar menos aqui, dividir ali. Não, é o comportamento. Exato. Então é o restante. Isso aqui é uma consequência, é uma coisa que está lá no meio, mas existe o seu comportamento, existe as decisões que você toma. Então é um pouco disso, como eu falei, dá para ter uma linkada aí com isso. Total. Cara, meio que mudando um pouco de assunto, tá certo? E você é a pessoa certa para falar sobre isso. A gente viu o que aconteceu com você para ter esse alavanque aí de seguidores. Para a pessoa que quer trabalhar com celular ali, Instagram, redes sociais, quer crescer o número de seguidores. Fora isso que a gente já elencou, como eu falei, né? Certo. Fazer o que gosta. Sim. Ser focado. Sim. O que ele precisa fazer? Bom, vamos lá. Dan, hoje a rede social está muito inclinada para o amadorismo. E quando eu digo amadorismo, eu me refiro a equipamentos, certo? E eu vou lhe explicar o porquê. Quantas e quantas pessoas hoje na rede vizinha, né, que é o TikTok, conseguem números estrondosos. Óbvio que o sistema de algoritmo é diferente um pouco do Instagram, um pouco do YouTube, mas às vezes com um vídeo simples, você, eu vou te dizer que isso está totalmente ligado à realidade das pessoas. E aí você pode não me entender de início, mas eu vou te dar um exemplo. Semana da Páscoa, eu fiz uma torta de bacalhau e fiz uma peixada, que na verdade era um filé de peixe ao molho de camarões. Não surtiram muito efeito. Pode ser porque eu não estava engrenado ou porque talvez não tenha sido uma receita boa. A gente tem que identificar. Apesar de ser conhecidas, talvez não tenha fluído. Eu consegui ali 50, 60 mil views em cada uma. Pra mim não é bacana. Eu tenho uma média mínima de pelo menos 100 mil. E então assim, ok. Logo após que passou, numa segunda-feira,
Fui pro sítio, que é onde eu gravo, e fiz uma receita de um enroladinho de salsicha. Veja bem, um produto bastante problemático, muito, assim, as pessoas têm um preconceito enorme, enfim, depois a gente fala sobre isso. Postei a receita, eu gravei ela em cerca de 30 minutos, um pouco antes de ir pro trabalho, era 3 horas, cheguei lá 3 horas, gravei rapidamente, o vídeo deu 16 segundos, algo bem simples, eu tinha a única missão, cortar um pedaço de massa de pastel, aferventar uma salsicha, enrolar, cortá-la e fritar. Gravei os takes, editei, gravei o áudio, postei. Em 4 dias o vídeo já estava com 1 milhão de visualizações. O quê? 1 milhão de visualizações. Ele já está com 4 e pouco. Caramba. E aí, o que é que eu queria te deixar? Preste atenção. Na nossa sociedade, com o público do Brasil hoje, que acho que é um pouco mais de 250 milhões de pessoas, a nossa territorialidade é muito grande, é muito extensa, então cada local tem uma coisa. É mais fácil hoje, na economia atual, que você manja muito disso, um brasileiro tem em casa uma salsicha ou um bacalhau? Não vamos nem responder, né? Porque, enfim... Então, assim, você percebe que a salsicha se conecta mais com o outro do que um bacalhau, um fruto do mar, um peixe. Então, isso está totalmente ligado a tudo. Quando eu digo amadorismo, não é que você não pode gravar com um conteúdo muito bom, com uma câmera muito boa, como a gente está aqui no podcast, mas o seu celular ele é capaz de fazer o que ela faz. Quebra essa barreira, quebra essa mentalidade. Depois, aborde assuntos dentro da sua desenvoltura, daquilo que você quer, que se conecte com pessoas. Por exemplo, vai comprar roupa, vai vender roupa, faz um Reels aí, entrando com 10 peças no vestiário. Faz uma sátira, busca informações, avalia conteúdo ali de como é que as pessoas trabalham. Vai falar sobre finanças? Por que não falar sobre um financiamento, sobre uns juros abusivos e dizer que está com raiva, como eu já vi algumas pessoas trabalhando no ramo. Ou tem um cara que eu acho muito engraçado, que eu morro de rir com ele, que é o Dr. Fran. É um carequinha, mexer que ele fala sobre a advocacia e tal, e ele aborda... O câmera aqui conhece, ó, tá? E ele aborda de maneira muito engraçada. Aí eu sigo outro, que é um investidor autodidata, que ele tem uma voz bem grossa, parece até um radialista, que ele fala assim com intensidade, eu acho muito engraçado. E assim, a partir daquele personagem, você consegue começar a distribuir conteúdo. Só que para isso funcionar, a sua base tem que estar muito boa. Que é justamente o que você prezou, que é o gostar do fazer, o estudo e a perseverança. Não tem como você não fluir. Por exemplo, você tem vários trabalhos internos, né? Com pessoas, parcerias, empresas, já fez muito trabalho assim de consultoria pessoal, mas talvez por algum motivo ou até a profissionalismo mesmo, você não expõe tanto. Então, vamos supor, Dan vai aparecer um bendito dia no Instagram, olha, eu vou fazer aqui uma mentoria gratuita. E abre uma caixinha de perguntas. Chove porque todo mundo quer o que você tem. Todo mundo quer aprender com você. Hoje a humanidade ela é sedenta por conhecimento. Então assim, quanto mais fácil e mais didático ela encontrar, melhor. Total. E assim, aí só para linkar todas essas informações, a maneira mais fácil hoje no Instagram é o Reels. É o topo de funil. Você não faz uma receita para ganhar seguidores. Você faz uma receita para estar visto. Aí dentro do seu perfil, um conjunto de foto, bio, missão, valores, aí você consegue convergir. Senão não fica. Eu posso muito bem no seu perfil decidir não lhe seguir. Aqui não tem informação boa suficiente para mim ficar. Eu entro e vou embora. Aí você ganha ali o número de visitas, mas não aumenta seguidores. Show. Então a pessoa cria conteúdo pro Reels. Sim. E o Reels funciona tipo como um imã. Exato. Vai atraindo uma quantidade maior no de sistema pessoas. De conversão de vendas, porque até isso tem a ver com vendas. Sim. Futuramente eu, por exemplo, ou você, poderíamos estar vendendo algum produto digital. Ou até um produto físico, um e-book, um curso. De repente a gente vai virar revendedor de descascador de legumes na Espiral, que tem 3 tipos de cortes. Quem sabe? Então, a base é a visibilidade. É o topo de funil. Aí a tendência é você ir conectando. Por exemplo, Reels,
para seguidores, history para fortalecer conexão, feed para informação séria, informação direta e por aí vai. São muitas as formas de trabalhar. Sim, sim. Eu sigo 2 caras que eu sei que você também segue, que é o Iezer e o Cuenca. Nossa, sim. Então eles 2 são a minha base para poder criar conteúdo. Eu gosto muito também, licença, do Copify. Copify. Sim, nossa, ele é muito bom. E ele ensina muita coisa pro Reels. Sim, Galera que quer, onde é que eu posso aprender a manusear melhor o Reels, usar de maneira estratégica? Copify. Exato. Certo? E dá assim, uma pesquisada lá na luta. Eu vejo muita gente travando por achar que números refletem o sucesso de uma empresa. Não. Não é assim que funciona. Às vezes você tem ali uma coisa faturando muito bem, só não tem a desenvoltura certa ou ainda não está no ponto certo de você estar fazendo aquele trabalho, mas assim, não desiste. Eu vejo vídeos de hamburguerias locais, aqui eu sigo algumas pessoas que fazem vídeos somente partindo um hambúrguer assim e o queijo derretido, né? Aquele porn food, e conseguem números 8, 10 mil views numa conta com 2.000 pessoas. 1.500, isso é bom. Você também tem que entender que você não vai chegar lá longe do nada. Você tem que postar. Antes desse meu primeiro vídeo, que bateu 112 mil, eu postei pelo menos uns 40 Reels. 40. Então assim, como era que eu ia imaginar o momento certo? Não, você não imagina. Aí outra. Principais formas de fazer um conteúdo funcionar. Existe uma série de círculos mentais não, círculos imaginários, vamos dizer assim, ao redor do Reels, que dizem respeito sobre o avanço dele. Por exemplo, eu tenho ali um conteúdo, postei. Vamos supor, o primeiro círculo, ele exige de você métricas. Por exemplo, 100 curtidas, 1.000 visualizações, 30 salvamentos. Se você bate aquilo, ele expande para outra parcela de seguidores. Se você bate a segunda régua, mais seguidores. Quando chega no limite, ele joga no explorar. Aí a partir dali, o vídeo cresce exponencialmente que você nem percebe. Por quê? O Instagram detectou que o pessoal gostou, que o conteúdo é relevante e agora ele vai abrir para o grande público. Esse é o segredo. Porque assim, eu tenho poucos seguidores, considero assim os grandes gigantes, mas meus resultados são muito bons. Se você olhar no meu perfil, pelo menos nos últimos 10 vídeos, tem uns 4 com mais de 1 milhão de views. Isso é muito, cara. Porque eu descobri, não que eu descobri, mas eu consegui achar um caminho que eu considero a fórmula para estar fazendo isso. É como um vídeo desse, da salsicha. Pode a salsicha ser problemática. Existe uma história que rola por aí que a salsicha leva 32 anos para sair do corpo. Então, por si só, o vídeo já é muito instigante, porque você quer ir lá dizer, olha, eu não como isso, isso aqui causa câncer e me faz mal, e não posta esse tipo de receita. É a mesma coisa de eu postar, por exemplo, um financiamento. Quantas pessoas no Brasil nunca fizeram financiamento, ou fazem, ou estão dentro de um? Então, se você vai lá e ensina sobre amortização, para ela reduzir o custo, aquele cara vai salvar o vídeo na hora. Porque eu quero sempre sair na vantagem. É do ser humano, ele sempre quer sair na vantagem. Então, quando eu vejo uma receita e eu vejo que ela é fácil e que ela vai me salvar numa fome ali que eu tô de madrugada, ou durante um filme, uma série, uma Netflix, um programa de domingo, ou de repente eu tô com meus filhos final de semana e eu preciso fazer um lanche rápido e eu não tô com cabeça. Eita, aquela receita do Isaac que eu salvei, deixa eu ver aqui. Entende? Você precisa entrar na vida das pessoas, simular que você tá lá para ver se o conteúdo vai funcionar. E aí ele fica mais fácil de fluir. Por exemplo, você fala sobre a amortização, como eu falei agora há pouco. Eita, todo mundo vai estar olhando. Eita, eu vou conseguir diminuir o valor final do meu financiamento se eu fizer aqui uma economia e pagar parcelas extras. Pô, isso é perfeito. Então, a partir disso, aí você já pode abordar outras coisas, como taxa de juros, procurar um outro banco, e, enfim, você que entende dessa parte, mas só dando um exemplo, entende? É assim que funciona. Você tem que ir no assunto certeiro, abordar com carisma e com facilidade, não adianta usar termos difíceis, não rola. Com certeza. Para você se conectar, com o objetivo de se conectar. Pronto, esse é o segredo. Eu queria aproveitar que a audiência subiu agora para fazer uma chamada. Tá gostando do papo?
Tá achando o papo bacana? Você faz o quê? Deixa teu like. Ainda não é inscrito, ó. Eu acho que já é motivo suficiente para você se inscrever. Seja bem-vindo, faça parte aqui da nossa turma, tá certo? Isaac, você tava falando dessas estratégias, eu lembrei da estratégia que eu uso, que é a mesma do Iezer. Então, ele diz assim, você tem conteúdo para gerar um conteúdo para informar a pessoa, você tem o conteúdo que gera conexão, você tem um conteúdo que você mostra que é autoridade, eu entendo desse assunto, e o conteúdo que você diz, eu tenho um método que é diferente daquele, e que se você fizer, tem resultado. Então eu aplico essa mesma forma, e eu lhe garanto que realmente é o que você fala. Aqueles vídeos, ou aquela foto, aquela postagem que eu faço, que gera conexão, que é de conexão, como eu falo de Jaqueline, do nosso casamento, da minha mãe, do meu pai, tem mais reações. Exato. E aí eu vejo que eu saí daquele nível e quando eu gerei um de conexão, ele foi para o outro nível e me faz alcançar um nível seguinte. Então, eu acredito que eu utilizando essa mesma estratégia, mas agora no Reels, pode ser que... Isso, exatamente. É tipo assim, 2 vezes, 4 vezes... Talvez até mais, mas sim, exatamente isso. É você descobrir o que conecta você com o telespectador, porque de toda forma é uma tela, não é TV, mas tem ali aquela pessoa que está ali assistindo, está absorvendo o seu conteúdo, e aí você selecionar dicas realmente importantes, que abracem uma promessa de transformação, e cara, é correr para o abraço. E aí eu acho que vem, tipo assim, um segundo passo depois disso. Imagina, você tem um número de visualizações maior do que o comum. Ou então você realmente viraliza. Se a pessoa entra no seu perfil e não vê nada, tipo assim, coerente, ou não tem nada mesmo, a pessoa vai embora e não volta mais. Então, é bom viralizar? É bom. Mas como é que eu transformo esse meu momento de viralização em um seguidor de verdade? Pronto. Para possivelmente começar ali... ganhar dinheiro, né? Pronto, isso. Isso você vai conseguir, Dan, com justamente essas suas postagens antes. Veja bem, eu vou chegar por um vídeo aleatório que você postou sobre finanças, mas de repente eu vou vasculhar seu perfil. E aí eu já vou ver todo o trabalho que você já tem feito anteriormente, com dicas, com aqueles posts que são... carrosséis, com as lives que você está fazendo, então eu vou sentir mais confiança em você. Então, a partir dali é mais fácil de eu permanecer, de eu ver uma bio com a sua profissão, o que você faz, alguma vitória sua, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito, muito bacana, porque você vai transmitir que você não é um personagem, que você não é uma pessoa fictícia, que você tá ali de verdade. E assim, eu, por exemplo, eu nunca apago meus vídeos do início, porque quem quiser descer e ver como era no início, super tranquilo, não tenho problemas com isso. E é bom porque você demonstra a transformação que você passou. Sim. Isso é muito bacana. Aí a forma de se conectar é realmente essa, você tá totalmente certo. E aí depois é sem freio. Você pode abordar uma venda direta de um serviço personalizado, uma consultoria financeira, um curso, pode produzir um livro com dicas para arredondar ali a finança no mês. Aí começa, sei lá, fazendo o seu salário de 2.000 render, que é uma renda média. E aí lá você destrincha, pega o seu exemplo, faz uma pesquisa com 50, 100 pessoas no off, cria uma métrica e diz, olha, assim, a maioria das pessoas estão propensas... Porque, cara, a promessa é muito simples. Eu não sei exatamente o número, mas se você guarda cerca de R$300 por mês ou 200, em 35 anos parece que você já tem 1 milhão. Cara, que é 35 anos? Você vai viver de todo jeito. Então, qual a diferença de ter ou não? E R$300 não é muito. Vamos supor, né? Aí vamos a depender. Você só consegue guardar se você tiver uma certa estabilidade. Porque você pensa, o valor é pequeno. Porém, pode fazer falta e muito para determinados casos. Né? Mas eu quero abrir um parênteses também e falar. Porque muitas vezes a pessoa ganha 1.000 e quer viver ali nos 1.000. Sendo que ela pode viver nos 800... Exato. Nos 700, sobrando ali os 300. Ele consegue viver nos 700, mas ele não quer. Nossa. Ele consegue viver nos 700 muito bem para sobrar os 300, mas ele não quer. E olha que interessante, porque hoje de manhã, assim que eu abri o olho, que eu entrei no Instagram, eu vi uma publicação do Samiraj. Sim. Que eu acho que ele é
desse ramo ele é de economia, na verdade. Economia, Fala muito sobre né? economia. Mas ele tá, acho que ele é funcionário público, né? Ou já foi, não sei. E era justamente sobre isso, sobre as pessoas que eram elegidas para assumir os cargos públicos, acho que principalmente prefeitura ou cargos importantes de direito e etc. E ele estava usando o exemplo de 25 mil reais de salário. Que aí no primeiro mês, no caso dele, ele não sabia o que fazer. Mas no segundo mês ele já sabia. Aí se mudou para um apartamento de 6 mil, financiou um carro de parcelas de 6 mil, depois ele mudou a academia, plano de saúde, lazer e pequenos prazeres e tal. Sei que no final ele batia a meta de 22 mil, sobrava 3 para ele guardar. Só que ninguém imaginou, aí ele estava fazendo a reflexão após, que daqui a 5 anos o salário de um concursado é o mesmo. Só que o valor dos 25 mil já não era por causa da inflação. A inflação então, assim, o cara podendo guardar 5, 6, 10, aproveitar o tempo para fazer o dinheiro inflar, preferia viver muito bem e tentar parecer uma coisa que talvez não é necessário à toa. Né? Eu vejo muito disso, como eu te falei também sobre essa questão de encontrar pessoas que não gostam ou fazer as coisas pelo seu próprio prazer, também está incluso isso. Óbvio, eu moro numa casa de R$1.000 de aluguel e ela não tá dando para mim. Tem um degrau distorcido, dói minhas costas, não tem água, tô num bairro perigoso. Cara, muda para um de 2. Um de 3 mil, muda para um AP mais bacana e tal, mas não extrapola. Exatamente. Não adianta, até porque não faz sentido. Se você perceber essas coisas, se elas não forem prazer seu, que eu entendo, você tá fazendo pro outro. Não tem sentido algum. Pressão externa sobre posses não faz sentido. Existe dois lados diferentes. Existe aquele que quer poupar até demais, pensando muito no futuro. Exato. E aquele que não poupa nada porque pensa muito só no agora, presente. Exato. Então, são esses dois extremos que não devem existir. É o equilíbrio. Eu vivo sim o presente. Eu vivo muito bem meu presente. Mas eu sei que eu também devo guardar alguma coisa para prezar meu futuro. E sempre usar a racionalidade. Olha, eu venho passando... Já passei por muitas coisas e assim, a melhor solução para quase todas elas é racionalizar. Pega aquilo que está te incomodando, traz pro chão, destrincha, divide em coisas menores e vai resolvendo. Mais cedo ou mais tarde vai dar certo. E assim, é algo que eu também posso repassar para algumas pessoas, que óbvio, tem pessoas que já nascem com isso, já é de si, é muito difícil mudar. Mas muito problema com ansiedade está muito ligado a isso, sobre você não se conhecer. Eu trabalho com uma pessoa, de repente ela fala, eita, eu vou me atrasar porque eu tô em crise. E aí eu fico pensando, caramba, eu queria ajudar esse cara, não sei o quê. E aí esses dias eu tava perguntando, você já pensou por que você não queria levantar da cama? Óbvio que descartando casos crônicos e de doenças psicossomáticas e psicológicas e tal, e que é muito sério, precisa de tratamento com um profissional, às vezes até de remédio, mas um caso assim, às vezes você vai se deixando levar pela ansiedade de tarefas futuras ou de pensamentos futuros que você não consegue centralizar. E aí você vai, e a tendência é sempre aumentar a bola de neve, até onde você pode se ver num estado depressivo ou algo até pior. Mas assim, antes de você ver que está começando, traz para si. Tipo, eu vou fazer um podcast e já tava endoidando, bitolando. Foi desse jeito. Não, olha, eu vou dar o meu melhor. Tô aqui com um cara de áudio, tô com um cara de filmagem, tô com minha esposa aqui me dando apoio. Sei que eu vou falar, porque eu tenho desenvoltura para falar, vou dar o meu melhor. Lá na frente eu corrijo as falhas. Ou eu vou olhar cada vídeo, vou destrinchá-los, vou ver o que eu não gostei, no outro eu corrijo. Acabou. Às vezes a maioria dos problemas você consegue resolver simples. Porém, você faz questão de aumentar, de estar nutrindo. Tem outra coisa muito interessante que é até sobre o foco que eu te falei. Não dê foco a coisas que não importam. Como dá um zoom demais no que não importa. Exato, Dan. Se você olha muito para o abismo, ele olha de volta para você. E aí você sai da curva total. E hoje em dia é muito comum eu ouvir frases de pessoas que é assim, que a ignorância é uma bênção. Porque tem pessoas por aí que vivem uma vida, vamos dizer, sem escrúpulos,
não necessariamente ligado a crimes, etc. Mas sem um pensamento cognitivo de racionalização, de estar analisando as coisas. Só vivem numa completa ignorância de tudo. E é mais fácil para elas do que pra gente que analisa, vê, quer descobrir alguma coisa, quer mudar o mundo, quer transformar a nossa vida pessoal. É muito diferente. Muito demais, diferente. cara. Você falando isso aí, lembrei da passagem em que as prostitutas e os ladrões vos precederão no céu. Então é praticamente o Exato, ignorante, ele vive melhor, digamos. Tranquilo, tranquilo. E as aspirações do mundo, elas nos causam preocupações. Tipo, qual foi a última vez que você pensou sobre a fome no mundo? Ou às vezes você tá ali, vê um pedinte, um mendigo, e você fica naquela dúvida, eu ajudo e o cara vai continuar naquilo, ou eu não ajudo e me sinto egoísta. São muitos precedentes, assim, para você estar trabalhando durante o dia. Aí você multiplica isso por 100 decisões durante o dia, é quase impossível Senhora. Você não ficar ansioso. E aí você não percebe que a vida não é feita disso, a vida é feita de outra coisa. Mas por causa da sociedade e dos limites e dos precedentes, até do sistema econômico, você se transforma em uma coisa que talvez você não é. Muita gente se perde no caminho. Quem é o Daniel se ele não tivesse dinheiro, casa, roupa? Nu. Quem é o Dan? O que é que ele gosta de fazer? O que é que ele faria se ele não tivesse nada para fazer durante o dia, se ele não tivesse um trabalho ou responsabilidades? Quem é a sua essência, entendeu? Cara, abrir aqui e falar um pouquinho. Eu tenho ansiedade. Certo. Então, como eu falei para você, na última semana, nessa semana que foi para começar as gravações, eu tive, não vou dizer sintomas, mas Sim. eu vi os sinais que mostravam que, tipo, aquilo tava, essa notícia, essa data específica tá me deixando ansioso. A coisa que eu faço é reduzir a minha velocidade. Primeiro, se eu tentar manter tudo do mesmo jeito, fazer a mesma coisa do mesmo jeito, horário para acordar, horário que for dormir, eu sei que vai dar um problema. Então, diminuo um pouco a velocidade e tento... Mas eu tento deixar o quê? O que é importante. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que passar o tempo com Jaqueline? Tem que passar o tempo com Jaqueline. Tem que estudar? Tem que estudar. O que é que não é tão importante? Isso. Então eu vou tirando. E aí eu deixo para tomar alguma decisão quando eu tiver um pouco melhor. Como nesse caso era uma data específica, passou dessa data, então vem aqui agora o problema. Minha cabeça já tirou esse problema, essa preocupação da frente, já passou. Exato. Agora vamos resolver aqui. E sempre frisando, né? Se você sente algo e você não tá dando conta, busca ajuda. Nossa, ajuda Sim. tranquilamente. Existem muitos profissionais capacitados no mercado. Eu digo que eu tomei essa decisão assim, mas é porque eu já tive ajuda anteriormente que disse assim, faça isso. Ótimo. Dá um direcionamento, porque não é bacana, né? Você tá ali a depender de situações. Então, para você que tá assistindo a gente e tá sofrendo com esses anseios mundanos, né? Busca ajuda e se cuide, porque tem pessoas que adoram a gente e é melhor com do que sem. Isso sempre. Cara, eu tenho duas últimas dúvidas para você. Bora lá. Uma ainda é sobre o tema, tá certo? Como é que eu posso tornar minha quantidade de seguidores algo financeiramente rentável? Eu sei que você hoje, tipo assim, não ganha dinheiro apenas no trabalho. No trabalho. Certo. Tá certo? Tem outras formas que você tá arrecadando dinheiro. De que forma você tá fazendo isso? E quais ideias você pode dar também para o pessoal que quer rentabilizar na internet? Vamos lá. Primeiro são dois grandes grupos. Aqueles que estão vendendo algo e aqueles que vão vender algo. Ainda tem um terceiro que é aqueles que compram, né? Que eu não vou abordar esses. Mas assim, por exemplo, se você é uma empresa, é aquele beabá de sempre. Mostra o teu produto e... introduz uma promessa, uma causa, uma precisão, faz uma oferta agressiva que você vai vender. E a constância. Se você quer criar algo, valoriza aquilo que você pode oferecer para os outros. Aí eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu sou cozinheiro profissional, eu tenho um trabalho de receitas na internet.
Só por causa desses dois fatores eu consigo alcançar restaurantes, empresas e aí, vamos lá, destrinchar porque são segmentos. Sim, por exemplo, empresas. Sabão, que eu já tenho uma parceria com o pessoal do Sabão Joá. Eu lavo as coisas, né? Os utensílios. Então, linkou. Panelas. Tem uma parceria com o Alumínio Prolar, que é uma grande marca aqui da região. Então, eu só cozinho nas panelas deles. Recentemente, uma empresa de facas entrou em contato comigo. E aí vai me mandar um kit de facas bem bacana, de aço carbono e tal. E linkou. Então, assim, o meu nicho, ele tá linkado com essas empresas. Então, eu vou lá, faço a captura e me torno parceiro. Desse jeito. Hoje eu tenho 3 contratos ativos, certo? Que me rendem uma grana. Fora isso, eu faço esses vídeos do tipo guia, que eu até criei um quadro chamado Isaac pelo Cariri, onde eu abordo donos de restaurantes e eu vou lá sozinho ou com uma turma e mostro o ambiente dele, mostro as comidas, mostro as bebidas, crio um vídeo com a câmera profissional, é um processo mais seletivo, e aí eu crio uma legenda muito dinâmica, uma narração muito dinâmica, posto, pronto. Aí aquela pessoa, se ela for inteligente, ela pode capturar aquele vídeo, linkar com uma pessoa, um gestor de tráfego, lançar ali no público da região, daquele bairro, para conseguir reverter. Então, assim, é um valor que você paga, mas que ele não acaba ali. Você pode repostar ele de novo, você pode cortar cenas específicas, porque eu mando o conteúdo com e sem legenda, com áudio e sem áudio. Então, assim, eu pegar 3 segundos, repostei um history. Aí, daqui a uma semana, eu pego mais 6 segundos lá da frente. Eu fui num café esses dias, a Duck Bill, o pessoal me tratou muito bem. Eu pego um cookiezão que eles têm lá, um biscoito de chocolate, aí eu quebro ele e melo dentro do chocolate quente. Tipo, é a cena perfeita pra quem quer se lambuzar, quer tomar um chocolate gostoso e tal. Então, por que o cara não pode usar aquela cena específica pra revender o serviço de novo, sem precisar me contratar de novo? Inteligência. Então, assim, aí a partir desse momento que eu vendo esses serviços, meu nível de autoridade que estava aqui vai para cá. E aí eu consigo me tornar mais visível para as marcas. Porque, como eu te disse, para você investir em qualquer trabalho, seja um recebido, ou um influencer, ou uma pessoa de marketing, ou uma agência, você precisa ter o capital. Aí quando você tem um capital, você precisa quebrar a barreira mental. E é de dizer, eita, isso vai ser bom para mim. Depois de você quebrar a barreira mental, aí você vem com a contratação. E não só para mim, em qualquer nicho. Então, assim, você tem uma loja de capinha de celular. Eu assisto um programa chamado Shark Tank, que é sobre oportunidades financeiras. Sim. Lá eu vi uma mulher, um casal, na verdade, que criou aquela bolinha que fica atrás do celular. Acho que é o Pop Socket que chama. Só que aí, no caso, ela tinha criado uma fita 3M, que vinha por trás da capinha do celular, e que você meio que metia a mão na liga. E evitava do celular cair no chão. Tipo, ela fez muito dinheiro com aquilo. Ela chegou a faturar 500 mil reais de um ano. Então, assim, por que eu tenho a minha loja de celular e eu não vou comprar com esse fornecedor? E aí eu trago um produto novo, exclusivo, que só eu tenho. Busca diferenciação. E se você vende algo como eu vendo, né, que eu vendo minha imagem, que é uma forma de venda também, você vai linkando. Consegue reverter em lucros. Agora, assim, você que vai estar na plataforma do YouTube vai ter ainda mais chance do que eu de faturar, porque o Instagram ainda não monetiza. E eu, no meu tempo hoje, infelizmente, eu não consigo dar conta de mais de uma rede social. É por isso que eu consegui esse resultado no Instagram e sem TikTok, viu? Não tenho TikTok. Tenho ali 14 mil seguidores, mas não influencia em nada. Sendo que as pessoas fazem ao contrário. Começam lá e aí migram para o Instagram. Eu fui ao contrário. Cara, dessas empresas, você foi atrás delas ou elas vieram atrás de você? Pronto. Ou foi um processo que, do nada alguém falou comigo, eu disse, então isso dá certo? E aí eu comecei a ir atrás. Pronto. Como foi? Na verdade, a minha personalidade ela é um pouco mais tímida em relação a isso. Eu prefiro ser chamado, ser a necessidade, do que ser agressivo. Eu só me permito ser agressivo com o quadro Isaac pelo Cariri. Porque eu preciso me vender para aquela pessoa, senão ela não vai me contratar. Então, por exemplo, com a Prolar, o gerente de marketing deles já me conhecia, achou bom de linkar a ideia, e aí foi crescendo. Também não é assim do nada. Primeiro eu gravei um vídeo
no free. Depois eu gravei um vídeo e ganhei uma panela. Depois abriu a oportunidade de eu me tornar um contratado semestral. E aí, com outros compromissos, como vídeos collabs, e presenças na fábrica, e imagem liberada para outdoor, e o escambau. Então, assim, é construção. Caramba, eu não posso chegar não. simplesmente e dizer, ei, fulano, eu quero isso, e olha o que acontece. Isso, e você vai ter... Não, não é assim. É construção de marca, entendeu? E aí, assim, por exemplo, eu tô super fechado com a Prolar e adoro eles. Aí vamos supor, de repente eles decidem não renovar. Show. Eu fico livre. Talvez eu tenha uma empresa que já esteja olhando o perfil deles e me vendo. E aí, por eu ter feito um bom trabalho, de repente eles já me capturam. Uhum. É muito rápido. Então, rede, networking. É algo que eu traduzo hoje sempre. Por exemplo, hoje em dia eu tô malhando na Exclusive. Veja bem. E lá atrás, eu tinha um quadro chamado Isaac Engaja que Come. Sim. Que eu fazia um prato de comida, eu mesmo, com minhas mãos. E eu lançava o Reels bem curto. E com a promessa de dar aquele prato para a pessoa que mais deixou um comentário. Não, que deixou um comentário e teve mais curtidas. Veja bem a rede. Acho que eu só participei uma vez, viu? Olha bem, eu vou dar um bolo, mas para você ganhar o bolo, você, olha, sai de mim, vai pro bolo, vai pra pessoa. Precisa conectar com todos os seus amigos. 100 pessoas, vamos dizer, 50 pessoas. Traz eles pro meu perfil, que aí você ganha o bolo. Então nisso eu ganhava, a pessoa ganhava, e as pessoas que vinham pela outra pessoa ficavam, eita, esse perfil é bom, vou seguir. Muitas delas, no outro, já participavam. Já começava a seguir e estava participando. Interessante. E aí tinha gente que durante, por exemplo, eu te mandei. Ei, Dan, tá rolando um perfil lá no perfil de Jaque, tá rolando um sorteio, um prêmio, uma premiação lá, é um bolo. Aí de repente tu, eita caramba, eu tô fazendo aniversário hoje, ou minha irmã tá fazendo, eu vou participar. Simultâneo, já deu briga. E aí tipo, eu te mando, tu não sabia da existência, e aí tu vai no perfil de Jaque e ganha de mim, que te mandei. Porque a tua rede era mais forte. Era também um treinamento de rede de contatos. Porque você só ganha se você conseguir trazer o público. Se os seus seguidores ou os seus amigos, familiares tiverem online naquele momento. Porque também tem um prazo certo, entendeu? Então vai que a pessoa não pegou no celular. É menos uma curtida. E aí eu cedi esse modelo para uma grande amiga minha, comunicadora, que é a Elizabeth Multimídia. Cedi não. Ela falou, eita, Isaac, achei muito bacana a proposta. Daria certo eu usar? Claro. Fui numa reunião com ela, disse todo o passo a passo. Aí quando ela começou com o podcast, ela deu brindes, deu prêmios, né? Bacanérrimos. Ela deu lentes dentárias. Olha aí pra você ver o nível dela. Deu máquina de café. Aquela parceira da Três Corações e tal. E deu mais alguma outra coisa que foi esplêndido. Depois que ela fez esse primeiro contato de funil, foi só ela continuar com o resto do programa dela. Que é os cortes, né? Como eu te falei, sempre visando as marcas. Foi que houve. Eu sabia que ela era muito amiga do proprietário da Fitness Exclusive, que é o Eric, que também me acolheu drasticamente. E você sabe, que você é meu amigo íntimo, mas para as pessoas de casa, eu tô numa luta contra a balança, porque eu não quero mais, assim, sabe? Às vezes eu exagero na comida, mas eu quero buscar saúde. Quero ser mais saudável, quero diminuir não que me incomode, mas eu não tô mais satisfeito. Sim, mudanças habituais. É assim mesmo. E eu já tava malhando há um mês, bem focado. Treinando religiosamente. Eu pensei, por que não linkar minha história com a marca cariziense? Aí eu fiz a ponte. Elizabeth, tinha como você falar com o Eric pra poder... E olha que eu não faço isso. Elizabeth, foi um ato assim que até eu fiquei surpreso. Tinha como você falar... Pô, não, já tinha, não era? Por que não? Tinha como você falar com o Eric... Olha, eu tô com um projeto fitness, etc. E tô muito focado. Acho que agregaria pra marca. Ela falou, ele respondeu. Perguntou se ele podia dar o meu contato. O contato dele pra mim, ele autorizou. Mandou lá meus insights e tal, né? E o cara veio falar comigo. Olha que interessante na vida do empreendedor. Em vez dele perguntar quantos números eu tinha, nem me conhecia. Ou resultados, visitas na página e etc. Ele falou assim... O que é que você espera da gente? Aí eu fui bem sincero. Olha, eu quero uma mudança de vida. Eu quero mostrar que treinar pode ser sim algo divertido.
que uma boa estrutura faz diferença. Eu quero vender essa minha imagem junto a vocês. Ele, na hora. Aí mandou lá uns dados, eu preenchi, aí liberou todas as unidades e aí eu posso treinar onde for. Ou seja, você nota que o intuito do cara não é só visibilidade. Ele quer que a pessoa entregue o resultado. Sim. Afinal, ele vive disso. Ele vive de musculação, de treinos e de expansão. Então, não faz sentido. Se eu chegasse lá e dissesse, não, eu tenho tantos mil seguidores e quero postar isso na academia sem propósito, talvez ele não aceitasse. Então, é muito disso. Rede, contato. Não é troca de favores. É assim, vai ajudar? Vou. Por que não linkar? Simples. É igual você, por exemplo. Se eu decidir fazer investimento, não vou procurar um estranho. Vou procurar você. Imediatamente, porque você vai me orientar da maneira mais segura possível. Acabou. Simples. Simples. É assim, eu já vi pessoas falando o contrário, mas eu preciso falar que as empresas devem e precisam procurar. Ah, não, eu quero falar da minha marca, eu quero utilizar a imagem de um influenciador, mas eles procuram uma pessoa que não tem nada a ver, é só pelo número mesmo. E aí, pô, a empresa tem uma ideia, a empresa tem um modelo de negócio. E aí você vai apresentar com base nos seguidores de uma pessoa que não tem nada a ver com o que é a sua filosofia, quais são a sua missão, os seus valores. Acredito que é um tiro no escuro. Aí depois acha ruim dizendo que influenciador não faz um trabalho direito. Exato. Nossa, isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando, porque o trabalho ele precisa ser guiado, precisa de estratégia. Às vezes tem pessoas que estão muito em alta e aí qualquer coisa funciona. É diferente de você fazer um trabalho linkado com uma pessoa. Eu conheço algumas pessoas. Nossa, eu sigo uma menina no Instagram que ela é modelo e ela faz fotos, né? O fluxo dela é esse, moda. Sim. E ela é bem conhecida aqui e tal. E assim, ela tem 25 mil seguidores. Mas eu já soube que ela fatura até 20 mil reais por mês. Agora, quando você entra no perfil dela, é impecável. Da hora que acorda até o último story do dia, são todos editados, letra legível, momentos ímpares, as fotos, as poses, o formato, a vivência, a história que ela conta. Então você percebe que não é o número, é a entrega que você faz, é a autoridade que você passa. Ninguém vai procurar um fulaninho com 100 mil que posta videozinho. Eu vou procurar aquela menina ali, porque além de tudo, ela ainda tem afeição para aparecer nas minhas fotos, para representar minha marca, minha roupa. Então, não é parâmetro. Por isso que eu te disse que não me deixou mais ou menos feliz. Entendeu? É oportunidade. Sim. E assim, no meio disso, você pode selecionar se você vai ser uma pessoa mais descontraída ou mais séria. Eu busco sempre ser mais sério. Eu perdi um pouco dessa questão do pessoal, do brincalhão e tal, apesar que você sabe que eu sou um pouco... Porque eu acho que não passa uma imagem muito bacana. Mas é minha visão. Sim. Tem gente que vai brincando aí que consegue fazer milhões. E tranquilo. É só o meu modo de ver. Eu acho que eu preciso ser um pouco mais centrado, um pouco mais complexo, mais objetivado. Óbvio que isso não tem a ver com sorrisos e etc. Mas postura. Exato. Eu sou assim. E eu acho que as empresas que acreditam em mim também esperam a mesma coisa. Com certeza. Mas opcional. Cara, tá gostando? Sinceramente, eu tô adorando porque eu tô tirando muita dúvida e não só tirando muita dúvida. Eu tô tendo uma direção pra executar. Pronto. Isso é o principal. Nossa, e assim, quiser no off, ajuda, a gente vem, eu posso até gravar pra você e a gente vai testando. Até porque momentos, a sua dinâmica ela vai aparecer com o tempo. Quando você começa a galgar isso, o seu método, ele escolhe. Não é você que escolhe. É o seu método que é o que o público se conecta mais. E, cara, eu tô muito feliz de ter vindo. Achei o papo muito bacana. E sou super apoiador seu, você sabe. Galera, se vocês estiverem assistindo, sigam. No Instagram, aqui no YouTube, se inscrevam. Não deixem de participar, porque esse cara aqui ele tem muitas ideias sobre finanças, sobre vida pessoal, sobre disciplina, que assim é muito útil hoje na vida nossa, né? E assim, foi um papo muito bacana. Já faz um tempão que a gente tá conversando e nem parece, né? Então, sensacional. Tá com quanto tempo aí? Aí, produtor. No total... Isso, totalzão. No total deve estar 1 hora e alguma coisa. Muito tempo, né? Mas se a pessoa assistir com
com paciência, vai conseguir absorver bastante coisa. Mas, cara, e eu posso falar pra você, a gente tá encerrando, infelizmente. Tranquilo. Triste por isso, mas como eu falei, aprendi muita coisa. Mas antes de encerrar, eu tenho uma pergunta e uma dinâmicazinha pra gente Bora lá. fazer. Qual o último livro que você leu? Eu tenho uma pegada de livro muito boa e preciso trazer isso. Nossa. Aí eu acho que você não vai gostar da resposta, mas o último livro que eu li foi 100 receitas com 5 ingredientes. Ele não foi sobre autoajuda ou finanças. Eu achei ele bem interessante numa feira de livros lá no shopping aqui da nossa cidade. E ele tava até com preço mais em conta. Ele é de um cozinheiro americano. Que é assim, cada receita que ele posta é um livro ilustrado. Eu achei bem bacana, na verdade. Só que cada receita tem um limite de 5 ingredientes. E eu achei muito interessante, porque a desenvoltura é muito bacana. E aí eu absorvi aquilo ali rápido. Acho que em uma semana eu já tinha devorado o livro todo. Mas basicamente foi sobre isso. Cara, essa pergunta não é pra julgar, não. É pra mostrar que é preciso... Eu preciso, mas é algo que eu preciso afiar mais. Eu só quero ler o que eu gosto, que me deixa confortável. É interessante isso. Pronto. Agora a gente vai começar o nosso bate-bola. Como é o terceiro episódio, a galera de casa aí já sabe como é que funciona. Isaac vai ser da seguinte forma. É bate-bola, eu acho que você já entendeu, né? Eu digo uma palavra e você fala a primeira coisa que veio à sua cabeça quando eu falei essa palavra. A primeira coisa, cara. No filter, ok? Sem filtro eu vou nenhum. Tentar, porque eu tô me lembrando muito de Marília Gabriela. É bem essa pegada, tá certo? As primeiras palavras, digamos assim, elas são mais pro seu cérebro relaxar. Então são perguntas bestinhas. Depois a gente vai engrossando o caldo. Vamos falar da sua linguagem. Fechado. Tá certo? Deixa eu caçar aqui. Pronto. Vamos lá. O que vem à sua cabeça quando eu digo a palavra céu? Paz. Comida. Prazer. Família. Fidelidade. Fogo. Força. Sucesso. Reconhecimento. Praia. Diversão. Seguidores. Autonomia. Autonomia. Homem. Isso aí me pegou total, viu? Caráter. Caráter. Bacana, gostei da resposta. Dinheiro. Segurança. Segurança. Fé. Esperança. Bacana, cara. Obrigado, Foi? obrigado. Deu certo? Foi. Agora tem a sua última parte. Cara, não existe resposta certa nem errada. Tranquilo. O bom é isso. É o que me representa. E agora, você vê aqui, ó, esse quadro preto, digamos assim, tem dois papelzinhos ali e cada um tem uma palavra escrita. Foram os convidados que passaram por aqui. Eu pedi o seguinte, que você escreva no papel uma palavra que represente aquilo que você quer ser no futuro, ou onde você quer estar no futuro, o que você quer conquistar, chegar, mas tipo assim, no longo prazo, digamos, tá certo? Você resumir em uma palavra, ou em uma frase muito curta. Deixa eu pegar aqui o papel. E o pincel. Nossa, a palavra que eu quero não combina com isso. Mas você pode me ajudar. E escreva com a sua letra. Eu não, queria... Você vai escrever com a não. sua... Minha letra é péssima. Não, e eu quero que você entenda. Por que a Dana tá fazendo isso? Porque daqui a pouco não. Um tempinho à frente eu vou trazer você de novo aqui. Pronto. A gente vai olhar para essa palavra e vai dizer, você está mais perto disso aqui que você escreveu. Pode não ter realizado, mas você está mais perto. Está uns 50% mais perto, entendeu? Vai ser essa pegada. Como é que eu me ajudo então? A palavra que eu quero botar é esforçado. Esforçado. Mas não é um sentimento, não é um estado que eu vou estar, porque eu... Na verdade mas é porque eu quero sempre ser esforçado. Eu não quero nunca me permitir fazer o mínimo ou algo a menor do que eu realmente consiga. E eu sei que essa é uma das grandes possíveis falhas minhas. Então eu estou sempre de olho nesse ato para poder contrariar o destino e fazer essa mudança. Então essa é a palavra. Eu vou botar, acredito que... mas você entenda
Pronto, é isso. Tá aqui esforçado, tá gravado o sentido da palavra que você tá colocando aí. E da próxima vez eu vou perguntar, cara, você conseguiu? Exato. manter Se eu me hoje? destrilhar disso aí, que o podcast me lembre. Cara, e como a gente convive um pouco mais de perto, né? É acredito mais que fácil com a ajuda dos amigos, não é eu isso? vou estar sabendo. Eu vou. Pois pronto. Cadê a fita? Você deixa aqui. Manda aí, produção. A fita. Boa. Aí, Você vai colar nessa paredinha, tá certo? colo. Questão E, cara, que movimento projeto de- bacana. E conta mais pro pessoal, você pretende trazer que tipos de pessoas pra cá, Dan? Tu quer trazer outros profissionais? Os outros dois, eu acabei que eu não tive tempo de ver. Foram focados em quê? Conta mais pro pessoal Uma das convidadas, ela foi campeã, que foi essa. essa daí mesmo. Realizada. Ela competiu pela primeira vez e na primeira vez que ela competiu, ela arrastou 3 troféus. A categoria iniciante, a categoria Em quê? pro tamanho dela, digamos assim. Em Nesse bodybuilding. concurso que teve recente, Exato, eu fiz- vi algumas pessoas. Ei, surreal. Ela foi. Eu disse, não, é um ponto fora da curva essa daí. E como eu falei, na região do Cariri, no nosso Cariri, tem pessoas potencialmente capazes de serem reconhecidas no Brasil todo. Caramba, bicho. Ah, isso porque pensa que tá em São Paulo, ele é top. Se tá em São Paulo, Não, meu é, querido, é, olha é. aqui, gente. Ah, nossa, eu Você tá aí por tiro fora. muito exemplo do Felisberto, aquele que treinava com os concretos. E agora tá na... vovô Maromba? Não. Ele era um cara, acho que é Felisberto o nome dele, se eu não me engano. Perdão se eu estiver errado. Ele treinava em casa com pesos de papel. Ou com pesos de concreto. Tipo, Foi. ele fazia a barra com aquelas latas de cimento e etc. E aí postando, e o povo só tirando onda do cara, Ele foi simplesmente chamado para ser foi contratado para ser um patrocinado da Growth, que é aquela empresa de suplementos, né? suplementos. E aí ele tá treinando com os caras lá no sul. Caramba. Incrível. E assim, oferta, demanda. Se o cara já faz com peso de concreto, numa situação atípica, o que é que ele pode fazer dentro de uma academia com acompanhamento médico e equipamentos de ponta? Exato. Cara, você sabe fazer aquela mudança ali. Pois é. Mas é isso. E, cara, obrigado pelo convite. E o outro? O outro foi Pastor Beto. Certo. Eu trouxe ele porque ele é formado em economia. Perfeito. E aí eu trouxe ele para conversar um pouco sobre isso, mas a gente acabou falando sobre família pra caramba. Nossa, família é incrível. Inclusive, um beijo pra minha namorada, futura esposa, Carolzinha. Pra minha filha, Isabela. Que família é muito importante. A gente não frisou, mas sem essa minha base de apoio, eu não teria chegado, não. Exatamente. Você entende Carol o guerreira, quanto é... viu? Você entende o quanto é importante Sim. ter pessoas para se apoiar. E não somente família assim diretamente. Amigos, parentes, uma ajuda religiosa, uma pessoa, inspiração. Com certeza. Busca inspiração nas É por pessoas isso tu que vai Jaqueline ficar... tá aqui. Exato. Meu irmão tá aqui na parte do áudio. Exato. Ele tem a cara chata. Se você olhar pra ele, ó. Ele tá, você ele tá bastante concentrado. Meu Deus do Ele céu. tá bastante concentrado. O trabalho dele é escutar tudo. E assim, se linka com pessoas que acreditam em você, que quer fazer parte do seu sonho e vai na fé. Sim. Você chega lá. Com certeza. Carolzinha forte aí. Total. Ó, tô sentindo que daqui a pouco vai sair um pedido, hein? Esse ano ainda. Carol, Amém, se depender da minha parte, viu? Logo, Mas é isso. logo. Aí você vai me retribuir o favor, só que em inverso, porque dessa vez você vai ser o padrinho, viu? Rapaz, você não Não vai lembra, ter desculpa nenhuma de trabalho. Mas é Pois isso. Cara, muito obrigado por ter Pois não, aceitado. Eu muito- adorei que é isso, muito cara. a conversa. É- Me senti muito bem conversando. Muito obrigado por ceder esse espaço pra gente estar compartilhando essas informações sobre a internet, sobre histórias de vida. Tô muito ansioso. Vou assistir os outros dois. Vou aproveitar que quando eu chego em casa, depois do trabalho, eu sempre tenho um tempinho ali de lazer antes de dormir. Vou assistir os outros dois, porque, nossa, essa moça deve ter uma história inspiradora. E o que você pode aprender sobre família nunca é demais. E tô ansioso pelos próximos episódios. Traga pessoas aqui do Cariri incríveis e que contem histórias verdadeiras. Com certeza. É esse e o meu critério. que você vai conseguir sim converger esse público. Meu irmão, muito obrigado por tudo. Valeu, cara. E é nóis, viu? Tamo junto.
Pra você que assistiu esse episódio, gostou, deixa teu like. Ó, já é um bom motivo pra você seguir a gente, tá certo? O próximo episódio vai sair na semana que vem, toda semana tem episódio novo, tá certo? Aguarda que também você vai adorar. Um abraço e até a próxima!